Boa noite, meus irmãos e irmãs. Sejamos todos bem-vindos a essa casa de orações, de reflexões, de estudos doutrinários. Que possamos ter aqui uma noite de boas reflexões, bons estudos, para que quando nós retornemos aos nossos lares, possamos estar numa vibração de maior harmonia, de maior paz, que é o que todos almejamos. E para a gente iniciar, então, as reflexões da noite de hoje, eu vou ler para vocês uma pequena mensagem de autoria espiritual do Espírito André Luiz. E tem como título, Você Pode. Ele vai nos dizer assim: carregando nos próprios ombros as aflições que fustigam a terra, o Senhor acreditou nas promessas de fidelidade que você lhe fez, enviando-lhe ao caminho aqueles irmãos necessitados de mais amor. Chegam eles de todas as procedências. É a esposa fatigada esperando carinho, é o companheiro abatido implorando em silêncio esperança e consolo. De outras vezes, é o filho desorientado suplicando compreensão, ou o parente na hora difícil aguardando braços fraternos. Agora é o amigo transviado, esmolando compaixão e ternura. Depois, talvez, será o vizinho atormentado em problemas esfogueantes, pedindo bondade e cooperação. Isso acontece porquanto você pode compartilhar com ele a tarefa do auxílio. Não desdenhe desse modo apoiar o bem. Acendamos a luz onde as trevas se adensem. Articulemos tolerância ao pé da agressividade. Envolvamos as farpas da cólera em algodão de brandura. Conduzamos a paz por fonte viva sobre a discórdia, toda vez que a discórdia se faça incêndio destruidor. Deixe que ele, o Mestre, se revele por sua palavra e por suas mãos. Não impeça a divina presença através de seu passo no amparo às humanas dores. E nessa estrada bendita, depois da luta cotidiana, sentirá você no imo da própria alma o sol da alegria perfeita, repetindo de coração erguido a verdadeira felicidade. Obrigado, Jesus, porque na força de tua bênção consegui esquecer-me, procurando servir. Meus irmãos, depois desta bela mensagem, convido a todos para elevarmos o nosso pensamento em oração, procurando nesse instante mentalizarmos a figura do Mestre Jesus, nosso amigo, nosso irmão de todas as horas. Agradecendo-te, Senhor, por mais esse dia aqui na terra, pelas bênçãos que a tua providência nos oportuniza em bem-estar material, emocional, espiritual. Obrigado, Senhor, por todas as oportunidades que o dia nos traz, como lições para o nosso aperfeiçoamento. Obrigado por esta seara de amor, de prece, por essas energias de paz que os bons amigos espirituais, em teu nome, derramam sobre todos nós, nos auxiliando a renovar o nosso íntimo, a iluminar o nosso coração. Te pedimos, Senhor,
que nesta noite possamos receber a Tua inspiração de paz, a Tua orientação segura, para que possamos compreender as reflexões desta noite e transformá-las em sentimentos leves, em sentimentos nobres para o nosso coração. Em Teu nome, Senhor, é que iniciamos as atividades desta noite. Que assim seja. Meus irmãos, para a reflexão da noite, nós vamos trabalhar este tema, que é uma pergunta que foi feita pelo Espírito Emmanuel, que é o mentor espiritual do Chico Xavier, numa mensagem que ele tem como esse título: Que despertas? Quando a gente relembra o Evangelho de Jesus e as suas parábolas, as suas histórias, onde ele procurava trazer ensinamentos fáceis, simples, para o entendimento das pessoas, uma das parábolas que são das mais ricas é a parábola do semeador. Quando ele fala que o semeador saiu a semear e algumas sementes caíram no solo fecundo, porém outras os pássaros comeram, outras os espinhos sufocaram, e assim por diante. É uma história bem conhecida do Evangelho. E ela permite que a gente se coloque na posição do solo, na posição daquele que recebe ou não, que produz ou não, segundo esse entendimento, segundo essa mensagem, esse conhecimento que o Cristo, o semeador, nos traz. Mas também é possível que a gente se coloque na posição do semeador. E aí a pergunta que Emmanuel nos faz: que despertas? O que eu estou despertando, influindo no outro, com a minha postura de vida, com as minhas falas, com o meu jeito, o meu modo de ser? Então, será que eu, sendo semeador, que sementes eu estou espalhando pelo meu caminho? Será que são sementes que estão em harmonia com os ensinamentos do Cristo? Será que são sementes de paz, de bem-estar espiritual? São sementes que estão inoculadas pelo vigor da caridade, pelo desejo de servir, de ser útil, como o André Luiz coloca nessa mensagem que a gente viu inicialmente? Ou será que são sementes escurecidas pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, a ponto de a gente dizer: será que eu estou semeando o trigo que vai produzir o pão agradável, ou estou semeando o joio? Estou semeando sementes que não vão produzir algo de bom no coração do outro. E aí o Emmanuel faz várias reflexões, eu tirei só um trechinho da mensagem, quando ele vai dizer assim: o conquistador de glórias sanguinolentas espalha terror e ruínas por onde passa. O político astucioso semeia a desconfiança e a dúvida. O juiz parcial acorda o medo destrutivo. O revoltado espalha nuvens de veneno sutil. E então vem a pergunta: e tu, que despertas, que semeias, o que estás fazendo no mundo? E ele vai trazer a lembrança que está lá em Atos dos Apóstolos, quando eles falavam assim: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles.
E interessante, né, que esses fenômenos de cura que o Cristo fazia de uma forma maravilhosa, após o seu desencarne, o seu retorno ao plano espiritual, esses apóstolos, como Pedro, absorveram, de certa forma, esse dom, essa capacidade. De tal sorte que, então, as pessoas já entendendo que ele tinha essa capacidade de curar, às vezes com uma frase, às vezes com um abraço, às vezes com a imposição de mãos, e as pessoas, então, recobravam a saúde. E por que isso acontecia? Por que nós talvez não conseguimos isso no nosso cotidiano? E ele vai dizer, Pedro vivenciava verdadeiramente o Evangelho de Jesus e irradiava aos corações que dele se aproximavam vibrações de amor e compaixão, cuidado e entendimento. Talvez o que ainda a gente esteja lutando para desenvolver aqui no plano físico é esta capacidade de deixar o amor divino fluir pelas nossas mãos. Ainda há um ranço dentro de nós, e isso vem do nosso passado espiritual, em que o egoísmo talvez dependia a nossa sobrevivência, né, a nossa estada aqui no plano físico, mas nós hoje mantemos ainda dentro de nós esse medo de amar, esse medo de fazer o bem. Como eu falei, de deixar que a pessoa receba um pouco desse desejo de que o bem se materialize, de que o eflúvio, de que a energia de cura chegue até o nosso irmão. Infelizmente, boa parte do tempo nós estamos com os nossos pensamentos muito perturbados, seja pelas coisas do terra-terra, das coisas da vida material, sejam por coisas bem pequenas, que dizem mais a sentimentos inferiores que ainda cultivamos, do que propriamente a um problema tão grandioso. Eu brinco sempre que parece que cada gotinha em nós vira uma tempestade. Um copo d'água se transforma em uma coisa muito maior do que deveria ser. Então Emmanuel vai nos dizer, todos nós, através dos pensamentos, das palavras e dos atos, criamos a atmosfera particular que nos identifica aos olhos alheios. E eu sempre me recordo de um livro que tem como título Voltei, de autoria espiritual do irmão Jacó, que é o espírito que, através do Chico Xavier, trouxe esse relato. Nesse livro, ele relata, então, o processo da desencarnação, da morte dele aqui no plano físico, e os primeiros tempos na vida espiritual. E o que é bem interessante, logo que o corpo físico dele morreu, ele foi então desligado pelos mentores espirituais e foi levado até a beira-mar, para que ele recebesse ali um pouco daquelas energias vindas do mar, daquela brisa suave, enquanto eles estavam reunindo, então, trazendo outros espíritos que haviam desencarnado naquele mesmo momento, para depois seguirem a jornada para uma estância de refazimento no plano espiritual. E ele está lá na praia, observando, ainda um pouco atônito, porque desencarnar assim é como se você fizesse uma cirurgia geral, e você, quando acorda, desperta, fica um pouco ressentido, um pouco perturbado. Mas ele estava ali e tal. E ele vê que vem uma senhorinha, assim,
sendo trazida por 2 mentores espirituais. E aquela senhorinha tinha um halo de luz ao seu redor. E ele olhou assim para ele e ele não tinha. Ele era opaco. Depois ele veio saber que aquela senhora tinha sido uma professora que viveu a sua profissão com aquele dom aquele desejo de servir, colocava o coração na sua tarefa. Não foi uma pessoa famosa, não foi uma pessoa de grandes posses, mas desencarnou com a consciência tranquila, com o equilíbrio do coração. E aí ela tinha essa atmosfera luminosa. E todos nós, mesmo aqui agora encarnados, a gente não pode ver, mas nós exalamos essa atmosfera espiritual. E essa atmosfera espiritual vai ter uma característica mais iluminada, mais agradável ou não, de acordo com esse conjunto de pensamentos, palavras e ações que nós estamos fazendo aqui no mundo. Então, é importantíssimo que a gente tenha essa vigilância, esse olhar para dentro de nós, para identificar esse sentimento que agora está sendo o sentimento chefe do meu sentir nesse momento. É um sentimento que está adequado às forças do bem? Ou ele é um sentimento que me parece que me traz perturbação, tristeza? Será que eu estou agora com raiva de alguém? Será que agora eu estou aflito por alguma coisa? Ou nesse instante eu estou tranquilo? Eu estou apto a fazer uma prece por alguém que está doente, por alguém que não está aqui? Será que aquilo que eu estou falando no meu dia a dia são palavras que visam levar alegria, levar renovação, levar bem-estar para aquele que eu converso? Ou são palavras que apenas colocam para fora energias de infelicidade, de desarmonia? Será que eu estou dando um boi para não entrar numa briga, ou eu estou pagando para brigar com alguém? Quais são, então, os sentimentos que estão norteando os meus passos? Porque isso vai definir a minha qualidade espiritual. Como diz lá o Paulo apóstolo, nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Não só as testemunhas do plano espiritual, os espíritos que olham os nossos passos, mas as testemunhas do nosso dia a dia. Se de repente eu venho aqui e falo de amor e caridade, e lá fora eu estou batendo em alguém, a pessoa está olhando, opa, olha lá, o Juliano está falando na tribuna sobre Jesus, e lá fora ele está dando coice. As pessoas nos observam. E na nossa família, tem sempre alguém que olha para nós como alguém que se inspira. Todos nós temos. E é por isso que nós temos que observar aquela palavra de Emmanuel, que despertas. O que eu estou inspirando no meu filho, no meu vizinho, no meu colega de trabalho, na minha vida de relação? Será que quando eu chego, alguém diz, que bom que ele chegou, ou, ele chegou, que pena? Qual é a reciprocidade que eu estou produzindo no outro? E aí Joana de Ângeles vai trazer uma mensagem muito interessante. Ela fala sobre essa influenciação sutil. E ela diz, referimos-nos à identificação de ideias e propósitos que certos indivíduos percebem nos outros,
passando a receber-lhes o magnetismo e deixando-se impregnar. E ela diz: quando essa força se exterioriza de pessoa boa, nobre e generosa, produz salutar efeito sobre aquele que se deixa arrastar, assimilando-lhe as vibrações e os exemplos edificantes, de que passam a dar mostras após o convívio estabelecido. Quando, porém, se trata de criatura enferma do caráter, portadora de imperfeições morais danosas, a sua subjugação se transforma em efeito nefasto para quem lhe padece a injunção. Vocês conhecem aquela expressão das más companhias, né? Ah, o meu filho, o meu neto, um piá guri bom, mas o problema dele foi as más companhias. E isso é muito verdade, porque nós sofremos a influência desse meio onde a gente está inserido. Se houver ali identificação de pendores, quando vê, eu estou seguindo a boiada, seguindo a mesma trilha. Então aí a nossa responsabilidade, será que a minha influência hoje é benéfica ou não? O que eu estou produzindo de efeito? Então, conforme a condição moral e mental de cada indivíduo, a sintonia é feita na mesma faixa vibratória. É como você ligar na mesma frequência do rádio, você vai captar aquela estação que você sintonizou. E a gota d'água se afiniza com a gota d'água. Mas a gota d'água não se afiniza com a gota de azeite, de óleo. Então a gente tem que buscar sempre vigiar esse nosso padrão espiritual para que a nossa frequência seja somente com as forças elevadas, as forças do bem. E as ideias que nos inspiram, a gente tem que ter muita vigilância em relação a isso. Eu cito aqui, de en passant, 2 exemplos que eu me lembrei. Um foi de o maior suicídio coletivo, né, de uma seita lá na Guiana, onde mais de 900 pessoas tiraram a própria vida por conta de um fanatismo religioso. E a outra, aquela notícia que teve aquele ataque àquele jornal lá na França. O jornal, é bem verdade, fazia sátiras não muito respeitosas em relação ao Maomé, e alguns, né, muçulmanos, pessoas que seguiam aquela fé, foram lá e deram cabo na vida daquelas pessoas. Então a gente tem que ter cuidado com as ideias que a gente alimenta, porque essas ideias influenciam as outras pessoas. E hoje, nas redes sociais, parece que é fácil escrever de uma forma improvisada, e a gente, às vezes, não se dá conta se aquilo que a gente está escrevendo não é ofensivo, não está estimulando a prática de um crime. Quando vê alguém ler aquilo, se arvora no desejo de materializar aquilo, que às vezes está falando só por falar. E o contraponto dessa má inspiração são as pessoas inspiradoras para o bem. E aqui eu lembro de 2 pessoas. Uma, esse jovem chamado Nick Vujicic. Talvez vocês já conheçam melhor do que eu, mas é interessante, ele nasceu com uma síndrome, a síndrome de tetraamelia, e ele nasceu sem os braços e sem as pernas, né, só com o tronco. E ele conta que aos 10 anos ele tentou tirar a própria vida, por conta dessa limitação física, dessa dificuldade. Aí um dia ele ia ler um artigo de uma pessoa que era deficiente física, e a pessoa dizia que a deficiência não era motivo para limitar a sua vida,
e que ela ia governar a sua vida, não iria ser governada pela deficiência. E ele se inspirou nesse artigo e passou então a controlar a própria vida. Ele é um palestrante muito conhecido internacionalmente, tem uma mensagem muito nobre, muito positiva, de fortalecimento, de estímulo, né? Eu tirei só essa frasezinha dele aqui. Devemos acreditar que o plano de Deus, o plano que Deus tem para nós, será revelado na ocasião oportuna e na hora certa. Até lá, devemos manter a fé. Então, quando alguém que está passando por uma dificuldade, que tem um espinho que enfrentar, e ele consegue enfrentar isso com coragem, com esperança, com fé, isso é inspirador. Porque alguém vai dizer, mas se ele com essa limitação ele pode, por que eu não posso? Uma outra pessoa inspiradora é o nosso querido Chico Xavier. Até fiquei feliz que um projeto de lei agora do ano passado colocou o nome do Chico no livro dos heróis e heroínas da pátria. Ele não precisa de homenagem, mas eu achei bacana que é um reconhecimento a esse homem que teve uma vida dedicada ao bem, à prática da lei de amor no cotidiano, enfrentando inúmeros obstáculos. E o Chico nos diz certa vez, o Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. E alguém que pratica o amor tem outro efeito naquilo que ele fala, naquilo que ele convida. Como diz o ditado, o exemplo arrasta. Não, ele é inevitável você reconhecer a verdade naquilo que ele viveu. Nós temos outras inúmeras inspirações. Nós temos, por exemplo, a inspiração na arte. E aqui nós temos a escultura da Pietà, que Michelangelo concebeu aos 23 anos, que é uma das estátuas mais famosas dele, onde tem Maria segurando, né, Jesus após a crucificação. E aí, onde nós estamos hoje nos inspirando no que diz respeito à arte? Seja na música, seja na literatura. Será que aquilo que a gente está ouvindo numa música tem uma letra em harmonia com o Evangelho? Será que é uma letra profunda, é uma letra que me faz bem? Ou uma letra que me puxa para baixo, que não me traz bons sentimentos? Então a Joana nos diz, a todos cumpre manter-se em atitude vigilante, para bem discernir e em frequência de oração, de modo a elevar-se vibratoriamente, ascendendo em aspirações e ideias, portanto em campos vibratórios de influenciações felizes. Ou seja, eu sintonizo a minha mente com esses mentores espirituais, com essas energias do bem, e o universo só vai me colocar nas situações próprias disso, como consequência dessa boa vibração. A importância da palavra também. André Luiz nos diz, a palavra é a bússola de nossa alma, onde estivermos. Conduzamo-lo na romagem do mundo para a orientação do Senhor. Porque, em verdade, ela é a força que nos abre as portas do coração, as fontes luminosas da vida, ou as correntes da morte. E como a gente tem uma tendência de falar coisas negativas, de falar mal das pessoas, de olhar um ângulo que não é o perfeito, que não é o nobre, mas o ângulo que está lá imperfeito, obscuro.
E é preciso esse esforço diário para que eu consiga manter a minha palavra focado nas coisas do bem. Como diz Meimei, o mundo está repleto de braços que agridem e de vozes que amaldiçoam. Seja a nossa presença junto dos outros algo do Senhor, inspirando alegria e segurança. A palavra do Cristo é a luz acesa para encontrarmos na sombra terrestre, em cada minuto da vida, o ensejo divino de nossa construção espiritual. Jesus é a nossa referência. Por mais que a gente também admire pessoas como Chico, como tantas outras, todas elas têm as suas imperfeições, as suas dificuldades. A nossa referência deve ser o Cristo, que foi o ser perfeito aqui na Terra, que viveu as leis divinas na sua integralidade. Se tivermos Cristo como referência, nós cada vez mais vamos acertar mais e errar menos. E Joana diz: nunca permitas que a outra pessoa se afaste da tua presença sem que leve algo de bom dos minutos passados contigo. E para finalizar, quando Meimei diz: meus irmãos, no seio de todos os valores relativos e instáveis da existência humana, só uma certeza prevalece: a certeza da morte, que restitui às nossas almas os bens ou os males que semeamos nas almas dos outros. E eu sempre me recordo acho que é a irmã Dulce, lá da Bahia, quando um orador espírita falava, ele era médico, né? E aí ele estava lá no plantão e já estava em final de horário, assim, bastante cansado. E chega a irmã Dulce para ele e pede se ele podia atendê-la, né? Aí ele, irmã Dulce, claro, vamos lá, o que a senhora precisa? E aí ela disse: mas eu quero que você me atenda no corpo daquele mendigo. E aí ela disse: mas não se preocupe, nós vamos dar um banho nele e tal, para que ele esteja em condições de você fazer a anamnese, você fazer o atendimento. E eu achei fantástico isso. A dor do outro era como se fosse a dor no coração dela. Quando nós chegarmos nesse patamar, então essas barreiras do nosso egoísmo, do nosso orgulho, terão sido superadas. E a todo instante nós vamos estar semeando essas sementes de bondade plena. E aí não vai mais haver dentro de nós espaço para as aflições, para as perturbações, para os medos, porque estaremos plenos em sintonia com a lei divina, que é o poder pleno, é o poder infinito. Meus irmãos, eram essas as reflexões da noite. Eu convido a todos, no momento em que vamos ter o passe coletivo, vamos novamente elevar o pensamento ao nosso Mestre Jesus, te agradecendo, Senhor, por esses momentos em que nos encontramos nesta seara, com essas energias de paz, de amorosidade. Obrigado, Senhor, por tua misericórdia, que apesar das grandes dificuldades que sentimos para viver o teu evangelho de amor, continuas conosco, nos inspirando para o bem, nos oportunizando a renovação espiritual.
Nós que já reconhecemos o bem como a estrada de luz para as nossas vidas, te pedimos, Senhor, por aqueles irmãos que se encontram ainda distantes do teu amor, que ainda permanecem nas fileiras da maldade, que possam as tuas falanges de luz levar a cada coração essa semente de amor e o desejo de renovação, de crescimento, para que possam trilhar um novo caminho. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos àqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Porque sabemos que teu é o poder, é o reino e a glória. Santíssimo Deus e Pai Celestial. Que assim seja. Meus irmãos, tenhamos uma ótima semana, com muita paz, muita luz no coração. Fiquem todos bem.